Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, Israel pode estar entrando no pior dos seus momentos como Estado-nação. Como o Estado moderno de Israel ainda não havia enfrentado. E olhem que desde a fundação do Estado moderno de Israel, aquele país tem se envolvido em guerras, está cercado por inimigos e sempre teve crise, sempre houve crise em Israel. Crise militar, crise de guerra, porém nunca como agora. Isso porque talvez Israel esteja muito próxima do cumprimento da profecia de Ezequiel, dos capítulos 38 e 39, que falam de uma grande guerra, de um grande número de inimigos reunidos para destruí-la. Sim, se você não conhece a profecia de Ezequiel, aconselho ler os capítulos 38 e 39. Israel pode estar, sim, muito próxima desse Armagedon descrito pelo profeta, porque os inúmeros acontecimentos dos últimos dias revelam que há uma união jamais vista contra Israel neste momento. Explico. Até meados deste ano, não havia nada mais dividido internamente do que o Islã. Acreditem, o Islã estava, sim, profundamente dividido. Ora, o Irã via a Arábia Saudita com muita desconfiança e a Arábia Saudita via o Irã também com muita desconfiança e temor. O Irã armava os Houthis, que estão ali abaixo da Arábia Saudita, para atacá-la de quando em quando. E a Arábia Saudita, que tinha o guarda-chuva dos Estados Unidos, via-se desde a entrada de Biden um tanto quanto desprotegida. Chegou até mesmo pedir ajuda para a Rússia, mas foi a China quem começou a unir os dois países. Bem, mas esse não era o único motivo de preocupação dentro do Islã com sua divisão interna. A Turquia, que sempre desejou, através de Erdogan, ser o califa de todo o Islã, via o Irã também com muita desconfiança e preocupação. E o Irã, em relação à Turquia, a mesma coisa. Até porque estão atualmente, tecnicamente, em lados opostos. A Turquia, por amor à entrada na Europa, está dentro da OTAN, que luta contra a Rússia, por procuração lá na Ucrânia. E o Irã apoia totalmente a Rússia contra a Ucrânia. Havia, então, uma grande divisão, porque os ayatolás também pretendem o califado do Islã. Mas, no momento, Turquia e Irã têm basicamente o mesmo discurso em relação a Israel. É o inimigo que precisa ser abatido. Mas tem mais. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, e o Bahrein também, tinham muita desconfiança do Catar, e o Catar olhava para aqueles outros dois reinos também com muita desconfiança. Mas tem mais. Os grupos, o grupo terrorista Hamas e o Hezbollah, nunca se deram lá muito bem. Aliás, chegaram a entrar em confronto direto na Síria algumas vezes. Mas hoje estão com o discurso afinado também. É bom dizer que há uma união, sim, do Islã, que tem como centro de união, ou desta união, Teherã. Pois lá em Teherã, Hamas e Hezbollah têm conversado pacificamente e provavelmente ajustado os seus planos em conjunto, claro. Mas tem algo ainda mais assustador nessa história para Israel. Além da união do Islã nesse momento contra Israel, é preciso lembrar que esta união conta também com o apoio de Rússia e China. Então estaria aí formado um grande bloco, um imenso bloco com muito poder de fogo, que pode sim estar preparando
uma estratégia para destruir totalmente Israel ou riscá-la do mapa. Senão, vejamos, o Irã havia anunciado que Israel não deveria ultrapassar a linha vermelha, isto é, não deveria entrar dentro de Gaza com suas tropas e seus tanques. Israel entrou dentro de Gaza e rompeu a linha vermelha estabelecida pelo Irã. E lá continua. Os seus bombardeios não irão parar até que Israel acredite ter derrotado totalmente o Hamas. Porém, estranhamente, o Hezbollah, que fica no norte e é muito poderoso, tem muito apoio do Irã, até o momento praticamente não se envolveu no conflito. Quer dizer, lançou alguns petardos, mas só com uma espécie de disfarce, pois tecnicamente não feriu Israel em nada. Mas como é poderoso e tem 150 mil foguetes direcionáveis, estaria então guardando forças para um momento em que Israel já estivesse um tanto quanto desgastado. Essa é uma possibilidade. Mas, além disso, o próprio Irã está guardando forças. E acreditem, o Irã hoje tem muita força bélica. Está, neste momento, atacando bases constantemente, bases americanas, no Iraque e na Síria. Mas é só uma espécie de aperitivo, porque está se preparando também para logo mais atacar as grandes banheiras de ferro dos Estados Unidos na região, os porta-aviões, e também ficando para a parte mais final do confronto contra Israel. Esses países que agora se uniram estão, digamos, trabalhando em etapas para ir aos poucos minando toda a resistência de Israel. Essa é uma possibilidade, e essa possibilidade que nos faz antever o desdobramento da profecia, o cumprimento, o começo do cumprimento da profecia de Ezequiel. Se todos esses atores em conjunto, mais a Rússia e mais a China, resolverem entrarem numa guerra contra Israel em etapas, é claro que Israel estará numa grande e profunda crise. Isso porque os Estados Unidos do vacilante e senil Joe Biden pode ter estratégias erradas para o momento, já que precisa se concentrar ainda na Ucrânia, onde gastou os tubos, mas também está vendo que precisará logo mais defender as Filipinas, por exemplo, e Taiwan, por exemplo. Pode ser que não dê conta de tudo. Bem, essa análise requer, claro, alguns comentários que vêm lá de fora, como, por exemplo, o fato de Israel não poder mais parar. Netanyahu disse no sábado às suas tropas que Israel está determinada a fazer o Hamas pagar pelas suas ações de 7 de outubro. Disse Netanyahu: Israel está determinado a erradicar este mal do mundo para a nossa existência e acrescento para a existência de toda a humanidade. E acrescentou: sempre dissemos nunca mais, só que nunca mais é agora. Bem, então, claro, isso mostra o quanto Israel já não pode parar. Israel continuará, assim, atacando o Hamas dentro da faixa de Gaza, bombardeando com os seus aviões e metralhando com os seus soldados e atirando com os seus tanques. E se isso durar meses, como está sendo previsto, é claro que Israel enfrentará um grande desgaste na opinião pública mundial que fará, eventualmente, os Estados Unidos, até mesmo, quem sabe, recuarem do seu apoio explícito neste momento. E aí poderia, então, abrir-se uma janela de oportunidades para o Hezbollah, como disse. Mas tem mais em relação ao Irã. Vejam, por exemplo, o que disse o The Sun. O Irã organizou jogos de guerra massivos com 200 helicópteros e lançadores de mísseis, enquanto a tensão em relação a Israel só aumenta.
Tanques, aeronaves e tropas foram mobilizados pela República Islâmica para o exercício denominado Autoridade 1402. Os militares de Teherã lançaram exercícios, incluindo a utilização de versões atualizadas dos seus mísseis de fabricação nacional, o Dal e o Diamond. Eles também testaram novas bombas e helicópteros de ataque. Os helicópteros lançaram mísseis no escuro e destruíram o falso inimigo, neste exercício, o falso inimigo, usando sistemas de visão noturna. Bem, é claro que isso não representa ameaça imediata para Israel, pois é só um exercício, mas deve ser visto com cuidado, porque o exercício mostra um imenso poder de fogo do Irã hoje, muito maior do que tinha há 10 anos, ou seja, o Irã tem se preparado muito para um confronto com Israel. É o que o exercício mostra. Bem, não bastasse isso, o Zero Hedge diz também o seguinte: os ataques aos postos militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria continuaram durante o fim de semana. As notícias de Al-Mayadin e outros meios de comunicação regionais relataram que houve vários ataques por parte de milícias apoiadas pelo Irã no sábado e domingo a bases militares. A mídia russa também noticiou novos ataques, qualificando os recentes ataques aéreos do Pentágono contra a Síria como uma tentativa mal sucedida de dissuadir as milícias. Em outra nota, diz o Zero Hedge, uma declaração de uma coligação de grupos paramilitares xiitas deu o seguinte recado: os mujahidins da resistência islâmica no Iraque atacaram a base de ocupação americana em Al-Tanf, na Síria, com 2 drones que atingiram diretamente os seus alvos. Eles realizaram um ataque do outro lado da fronteira do Iraque para a Síria. Os relatórios dizem separadamente que a base de Al-Shaddai, no leste da Síria, também foi atingida por 2 drones, e a base de Al-Omar, bases americanas, e o campo petrolífero também foram atingidos. Este último teria sido atacado poucas horas depois dos ataques aéreos dos Estados Unidos. Al-Mayadin disse há pouco ter citado uma declaração das brigadas iraquianas do Hezbollah, que relatava que o grupo está disposto a travar uma guerra de desgaste contra o inimigo que se estenderá por anos. Mas sem mais, agora um detalhe em relação à Turquia. A Turquia, diz o The Sun, a Turquia, diz o AA.com, apresentará Israel ao mundo como um criminoso de guerra, segundo o presidente Recep Erdogan. Isso disse Erdogan no sábado: Israel é um criminoso de guerra. Falando no grande encontro da Palestina, um comício pró-Palestina em Istambul, disse Erdogan: Israel também iremos declará-lo como um criminoso de guerra para o mundo. Estamos nos preparando para isso e apresentaremos Israel ao mundo como um criminoso de guerra. Erdogan sublinhou que o mundo ocidental mobilizou os seus políticos e meios de comunicação para legitimar um massacre de pessoas inocentes em Gaza, acrescentando: Israel está a cometer crimes de guerra. Bem, em relação à Turquia, o RT News publicou hoje o seguinte: estima-se que dezenas de milhares de cidadãos se reuniram no Bósforo para celebrar o Dia da República e assistir um espetáculo aéreo. A Turquia celebrou no domingo o centenário da proclamação da República com o maior desfile de navios e aviões de sua história, noticiou a mídia local. O desfile, denominado 100 navios no ano 100, envolveu fragatas, corvetas, caça-minas, navios anfíbios, navios patrulha, navios logísticos, navios de assalto e submarinos sob a liderança do maior navio de assalto anfíbio das Forças Armadas Turcas, o TCG Anadolu L-400. Enquanto isso, uma exibição de aeronaves militares do grupo conhecido como Turkish Star
podia ser vista no céu. Além disso, 14 aeronaves, incluindo F-16 e F-4, do Comando da Aeronáutica, escoltaram os navios de guerra. Por sua vez, o exército disparou 101 tiros de artilharia. A cerimônia contou com a presença do presidente turco, que posteriormente publicou várias fotos do evento nas redes sociais e escreveu com glória, honra, alegria, o século da Turquia. Bem, é claro que aqui precisamos dar algum desconto para Erdogan. Ele é um político bravateiro, claro, é um sensacionalista, por assim dizer, está em campanha, sim, para ser o líder do Islã. Sempre foi o seu desejo, ser o califa do Islã. Mas ele tem um motivo para isso e é respaldado pelas massas. O motivo é que as mortes de civis em Gaza estão repercutindo no mundo islâmico como nunca, e Erdogan não poderia ficar de fora. Mas isso, claro, é gasolina no incêndio, aumentará ainda mais a fogueira, e num determinado momento a Turquia não terá como recuar, ela mesma está se colocando nessa posição. É como um caminhão carregado sem freio na descida, como dizem. Então, mais cedo ou mais tarde, essa demonstração de forças será requisitada para uma guerra contra Israel. E a Turquia, convenhamos, tem sim muita força. Por enquanto, um tanto quanto de fora está apenas o Egito, porque o seu comandante, o seu presidente Al-Sisi, teme entrar nesse conflito e perder apoio político para, ou melhor, deixar que o seu apoio político hoje seja drenado pela Irmandade Muçulmana. Mas é talvez, provavelmente, só uma questão de tempo, porque quando todo o mundo muçulmano entrar em guerra com Israel, o Egito certamente não ficará de fora. É uma possibilidade. Bem, é preciso lembrar que o Egito não é citado na profecia de Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. Pode ser que consiga assim ficar de fora, mas é preciso lembrar, o Egito também tem um exército muito poderoso. E aí, não é preciso lembrar, tem também toda a força da Rússia e toda a força da China, como uma espécie de última etapa de uma estratégia de guerra. Pode ser que não aconteça, mas, como tudo depende da ação de Israel e Israel não vai parar, é mais provável que sim, que aconteça, que logo mais estejamos vivendo o Armagedon. Bem, se não bastasse tudo isso, há ainda os grupos pagos por globalistas mal intencionados para criarem tumultos em várias cidades do Ocidente. Leia-se Estados Unidos e Europa. Hoje, o icônico The New York Post trouxe uma matéria falando sobre isso. Diz a matéria que o bilionário de extrema esquerda George Soros canalizou mais de 15 milhões de dólares desde 2016 para grupos por trás dos protestos pró-Palestina deste mês, onde os manifestantes aplaudiram abertamente os covardes ataques terroristas dos militantes do Hamas contra Israel. A matéria é longa e diz para quantos grupos e quanto George Soros, através da sua Open Society Foundation, tem doado, entre aspas, para esses grupos radicais que estão criando muito tumulto na Europa e nos Estados Unidos. Bem, isso é um sintoma. Os globalistas querem sim ver o circo pegar fogo, porque a única forma de reiniciar o mundo novo que eles pretendem é acabar com tudo, como, por exemplo, a civilização, nada mais do que isso, para depois, claro, construir outra aos seus moldes. Então está aí. Este é o quadro do momento. Países
que estavam outrora um tanto quanto divididos, os países islâmicos, agora estão unidos numa única causa: destruir Israel. Parece, ao que tudo indica, Israel caiu numa armadilha. Talvez não teria o que fazer. O problema é saber quem, dentro de Israel, permitiu que o Hamas entrasse em seu território no dia 7 de outubro. Esses podem estar também alinhados com os interesses dos globalistas e dos neocons. Eu disse, parece, mas é só retórica. Eles, quem sabe, são o cerne, o núcleo desta gente do pântano. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.